O estudo de hoje é sobre como ter sabedoria ou como ser sábio, poder lidar com as situações da vida. Esse é mais um capítulo da nossa série Decifrando o Kybalion. Essa é a nossa segunda temporada. Nós temos aqui já uma primeira temporada, onde nós estudamos capítulo por capítulo desse livro maravilhoso. E se você gosta desses assuntos e ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa também o sininho da notificação para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Vou ler aqui na página 48, no capítulo 6 do Paradoxo Divino, e ele vai falar o seguinte axioma que fala sobre isso um pouquinho. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos, por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável. E deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre, o Kybalion. Aqui a gente encontra então o Kybalion falando aí da falsa sabedoria e da verdadeira sabedoria, né? O falso sábio e o verdadeiro sábio. E aqui o falso sábio, ele vai dizer que ele reconhece que essa irrealidade comparativa do universo. E por que ele fala sobre irrealidade comparativa? Porque em relação aí ao todo, a realidade última, a realidade absoluta, o universo não é real, porque é uma realidade relativa. Então, se comparado à criação com o Criador, o que realmente existe e é real é o Criador, porque toda a criação está ocorrendo ali na mente de Deus, na mente do todo. E esse falso sábio, ele, por ver que isso aqui não é de fato real, em realidade última, o que ele faz? Ele começa a fazer o que ele quiser, ele não respeita ali as leis, ele acha que ele pode sair quebrando todas as leis. Por quê? Bom, se isso aqui não existe, se não é real, não preciso seguir lei nenhuma, não preciso respeitar o livre-arbítrio do outro, eu posso sair atropelando todo mundo. Por quê? No final, não existe. E aí ele vem falando aqui do verdadeiro sábio aí, da sabedoria, como ter sabedoria para guiar a nossa vida e tudo mais. E aí ele vai falar que o verdadeiro sábio, ele conhece a natureza do universo, que essa natureza, né, do universo, como ele é formado, é uma natureza mental, uma criação mental ocorrendo na mente de Deus, e nós que somos correspondentes de Deus, que somos imagem e semelhança de Deus, também criamos a nossa realidade, o nosso universo particular, através da mente, através da nossa mentalidade, como diz a lei do mentalismo. E aí ele vai citar aí que justamente o verdadeiro sábio, ele sabe dessa realidade, que ela é relativa, e ele respeita isso, e o respeitar, ele então obedece aquelas leis, sabe, que governam essa criação física, essa criação mental do todo. E ele vai usar a lei, que aqui está em letra maiúscula, contra as leis. Então, o que seria isso? Ele vai falar aqui que a alquimia transmuta aquilo que a gente não quer, que é desagradável, no agradável. A alquimia é transmutação mental. Quando o Kybalion fala aqui da alquimia, ele fala da alquimia mental, que é transformar, né, aqueles pensamentos, aquelas crenças grosseiras em algo refinado, em algo puro, como o ouro. Aqui ele vai falar do superior contra o inferior. Né, as leis, né, de você fazer a transmutação mental, indo para o plano superior, e então você consegue ali modificar o plano inferior. A gente consegue empregar a lei, né, o próprio espírito, o próprio plano espiritual, o próprio todo, né, contra as leis, digamos assim. Você consegue se elevando ao plano superior,
ao seu eu sou, à sua centelha divina, ao seu espírito, né, ao Espírito Santo de Deus que habita em você, você se elevando a esse seu aspecto ali divino, que você é um ser eterno, divino, porque você é espírito, e o espírito é quem cria todas as coisas físicas, materiais e visíveis, é o invisível. A mente, ela cria, não é o corpo que tem uma mente, é a mente que tem um corpo, que se expressa num corpo. Com o emprego dessas forças superiores lá no plano superior dessa centelha divina, você consegue ali escapar das penas, das penalidades no plano inferior, porque aqui a gente tem a lei do ritmo e as polaridades, né, a dualidade, a lei de polaridade que significa dualidade, e não que algo é bom ou ruim, mas são dois aspectos de uma mesma coisa, e o pêndulo do ritmo ele vai ali entre as polaridades de grau em grau de vibração. Então, se você está com vibrações mais elevadas, mais próximas às coisas elevadas do espírito, então você vai ali para um lado mais positivo da polaridade, e quando você está com uma vibração, né, sentimentos, pensamentos, crenças que estão mais distantes ali de algo que é nobre, que é ali do espírito, do ser humano, né, da parte do ser, e você vem então para o aspecto negativo ali da polaridade, você empregando aí essas forças superiores contra as forças inferiores, você vai escapar dessa ação desse pêndulo, sabe? Que gera aí, muitas das vezes, aí, um incômodo, um sofrimento, muitas das vezes na nossa vida. E aqui ele ainda fala fala da transmutação mental. Não é uma denegação presunçosa, ou seja, não é uma contestação presunçosa. Você não, por você fazer a transmutação mental, saindo dessa polaridade negativa, né, saindo desse plano inferior através da mente e indo para o plano ali do espírito, da criação, para mudar a sua realidade, a sua vida, as condições que você está vivenciando, não é uma questão de que você está ali negando aquela existência, que você está contestando essa existência. Não, você apenas sabe, você tem o entendimento de que essa é a realidade, que existem as leis, que assim funciona o universo e que você tem esse aspecto do todo aqui. Você foi colocado no ser humano, a mente foi colocado, esse poder de escolha, tudo tem consciência em seu grau, né? Mas o homem, ele tem ali uma consciência de modificar a sua vida. E os animais, por exemplo, os outros animais, eles não têm isso, eles agem por instinto e eles apenas vão vivenciando. Eles não têm aí esse poder de criação que nós recebemos de presente de Deus, né? Do todo, aqui, vivenciando o mundo físico. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento, com a identidade, né? Com a filiação, a paternidade que a gente tem aí de Deus. Que nós somos aí filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, somos sua imagem e semelhança. Às vezes a gente não tem aí uma profundidade de entendimento sobre isso, mas fala justamente dessa criação da realidade, sabe? Desse poder que Deus deu a você. O autor vai continuar aqui. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade, que se manifesta quando Deus começa a criar. É necessário prestar atenção, porque isto estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Ou seja, você ter essa compreensão da lei de polaridade, que é uma questão da criação, e que a polaridade não tem o seu aspecto positivo e negativo, e não quer dizer que é bem e mal, bom e ruim, e você saber identificar onde você está, qual a sua vibração, e você saber transmutar, fazer a transmutação mental, indo de uma polaridade para outra, trabalhando aí no plano superior, empregando a lei do plano superior contra as leis do plano inferior. Então a gente modifica aí essa ação, né? A gente modifica esse movimento pendular e ele vai continuar aqui, enquanto para o todo, que é infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho. Para tudo que é finito, o universo deve ser considerado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo que a concordar com o preceito da verdade superior,
cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Aqui, mais uma vez, ele vem dizendo que você que está aqui, que está na realidade finita, que é o ser finito, deve estar vivenciando essa realidade, considerando ela como real. E aqui eu até anotei, respeitando a realidade relativa do universo, né? Que a gente precisa respeitar essa realidade relativa, sabendo que podemos mudar as condições, nos elevando ao nosso eu superior, a nossa centelha divina, ao Espírito Santo de Deus, que é quem realmente nós somos, que é a parte do todo em nós, que é a realidade absoluta. Então, essa realidade relativa, ela é guiada e criada e contida na realidade absoluta, no próprio Deus. Mas isso não significa que a gente vai desprezar essa realidade e que a gente vai sair fazendo o que a gente quiser sem respeitar o que foi estabelecido para essa realidade. E aqui na página 49 ele vai falar: lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, ou seja, o absoluto e o relativo, dois polos da verdade. E na vida prática ali, essa sabedoria do conhecimento das leis que regem aqui, que governam esse universo físico, material, o que a gente pode utilizar dessa sabedoria? A gente vivenciar a nossa vida ali na hora que a gente está numa situação complicada. Essa questão do relativo e absoluto, ela para mim, ela se colocou num aspecto da vida ali, quando eu questionei muito e então comecei a questionar as minhas crenças e tudo mais, e comecei o despertar da consciência, né? Comecei a expandir a consciência. Ela se mostrou como uma paz. Por quê? Sabendo que existe uma realidade última, uma realidade absoluta, que cria todas as coisas, que modifica isso aqui, que dá forma nisso aqui, me consolou, de certo sentido, que eu poderia estar passando por aquilo ali, mas eu posso modificar a qualquer momento aquela realidade, indo até ao eu superior, à minha centelha divina, ao Espírito Santo de Deus que habita em mim, para modificar essa realidade. Por quê? Aquilo de fato, em realidade última, não é real, sabe? Deus é real. E sendo assim, quando eu quero mudar a minha realidade, aquilo ali é real, está acontecendo, mas eu quero mudar, eu posso fazer isso indo para Deus, acessando ali o plano espiritual para fazer uma nova criação. Essa sabedoria, ela me trouxe a paz de espírito, gente. A paz de espírito, por quê? Quando você olha para a sua vida, para a sua realidade, e você vê ela como a única coisa, sabe? É uma verdade, ela acaba, assim, a gente acaba num paradigma ali mais materialista, achando que aquilo é o real, assim, que assim, não tem como modificar. Aquela ali, a realidade acabou, entende? E não é assim de fato. Você consegue ali, gente, ver que tem solução. Você consegue encontrar uma paz. Por quê? Se você olha para a sua vida, como eu olhei para a minha vida, e aquilo era o real para mim, e eu tinha que aceitar aquilo, sabe? Aquela realidade e tudo mais. Você vai orar, vai buscar Deus e tudo mais. Eu fiz tudo isso, que como na religião ensina e tudo mais, mas você não vê ali uma modificação no cenário, na realidade. E você acredita que aquilo ali é a verdade absoluta. Aquilo ali acaba sendo. Então, assim, e não é. Não é. Aquela é uma realidade relativa. E se ela é relativa, ela tem como ser mudada. E nós podemos mudar com a força da nossa vontade. Que é o que o Cabala fala aqui. Que fazendo uso da vontade, ali, da sua decisão, do teu querer, do seu desejo ardente, você vai começar a olhar, né? Você vai dirigir a sua atenção, essa vontade, esse desejo ardente, vai dirigir a sua atenção para o seu desejo, entende? Então, a vontade dirige a atenção, e a atenção dirige a vibração, né? A vibração é o que muda, porque você sai daquilo do negativo, da polaridade negativa, com um grau de vibração e vai para a realidade que você quer, para o seu desejo realizado, para a sua vida dos sonhos, para a realidade que você almeja viver. Ser sábio é você possuir muito conhecimento. E possuir conhecimento não é ter informação, mas é saber colocar aquela informação, aquela onda de informação na sua realidade, para
mudar a sua realidade, para você viver a sua vida, se elevando como pessoa, como ser, sabe? Se refinando, né? Como um metal lá que é mais grosseiro, né? Um metal que não tem nenhum valor, e você ir se refinando e se tornando aí o ouro, se tornando algo de valor, sabe? Mas na sua essência, no seu ser, que é o que realmente importa, né? E o que nós somos se reflete aqui, no que nós temos. O que somos se reflete no que temos. Isso para mim é sabedoria. Você ter esse conhecimento, essa informação das leis que governam o universo. Mas não só você saber, não só você saber das leis que governam o universo, mas você conseguir ali interpretar isso na sua vida, colocar ali uma interpretação dessas leis dentro da sua vida. Bom, eu espero muito que esse estudo de hoje tenha te ajudado e que você tenha ficado um pouquinho mais sábio com esse estudo de hoje, assim como eu tive vários insights com esse estudo para colocar em ação aí na minha vida, no meu cotidiano. Eu agradeço muito aqui pela sua companhia, um super beijo e até o nosso próximo estudo.